Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre o passatempo de Krishna, que é conhecido como Govardhana, né? Ou nós estamos comemorando o festival de Govardhana. E o que significa o festival de Govardhana? O passatempo, a lila de Krishna, que é a lila de Govardhana. Govardhana é uma montanha. Eu estive lá 3 vezes nessa montanha. É uma montanha sagrada, onde Krishna realizou uma atividade supernatural, né? Sobrenatural, extra-humana. Ele levantou essa colina com a mão esquerda, com o dedinho mindinho, né? Ele levantou essa colina. Essa colina tem 26 quilômetros e assim, para abrigar um grupo de pessoas que estava ocorreu um alagamento causado, né? Uma pessoa provocou um alagamento, um semideus conhecido como Indra, e esse alagamento estava colocando em risco de vida os habitantes da vila conhecida como Vrindavana. Então todos os habitantes da vila se abrigaram embaixo da colina de Govardhana, que estava sendo levantada e sustentada por Krishna. Krishna tinha 7 anos de idade quando fez esse feito, né, miraculoso. E isso ficou registrado, né, e nós comemoramos esse evento. Então agora eu vou contextualizar, né, eu fiz uma sinopse e agora eu vou contextualizar como foi que isso se deu. Historicamente, o povo védico, a civilização védica, adorava sempre foi de uma tendência politeísta. Todo mundo sabe que a Índia é um país politeísta e adora-se muitos deuses e divindades, etc., né? E historicamente sempre foi assim. Na época, inclusive, os acadêmicos, né, quando traçam a história da civilização védica e tal, dos deuses que foram adorados pelas diferentes camadas sociais durante o período histórico, definem que Indra foi adorado durante muitos séculos e que depois de algum tempo a adoração, a proeminência de Indra dentro dos mantras védicos meio que desapareceu, né? Isso coincide mais ou menos com o período desse evento, que é o passatempo de Krishna levantando a colina de Govardhana. Por quê? Até então Indra, o semideus Indra, que seria o equivalente de Zeus, né, ou Júpiter para os gregos e os romanos, Indra tem a mesma tonalidade. Praticamente Zeus e Júpiter são um plágio de Indra, né? Praticamente. Como a civilização védica muitas vezes, são muitos séculos anteriores, né, à formação de Roma e da Grécia, então o Indra já era uma divindade adorada dentro da civilização védica há centenas de milhares de anos, muito antes de sequer haver uma civilização grega ou uma civilização romana. E depois os gregos e os romanos vieram e criaram seus conceitos de divindades para Zeus e Júpiter. E Indra é o equivalente disso daí em termos da sua imponência e opulência. Indra, ele é o semideus que rege sobre as chuvas, os raios, os trovões, ou seja, poder, né? Um semideus que está relacionado com o princípio de poder. Bom, então ele sempre foi adorado e havia sempre um período histórico na estação do ano, um período do ano que todas as pessoas da civilização védica se reuniam para fazer pujas, rituais de adoração ao semideus Indra. Krishna, quando era um menino, 7 anos de idade, ele costumava levar as vacas
os bezerros para pastorear próximo da colina de Govardhana. Na colina de Govardhana, né, sempre ao redor, os pastos eram muito verdes e agradáveis para os bezerros, e havia o rio Jamuna que passava ali, então as crianças brincavam no rio e ao mesmo tempo pastoreavam, né, as vaquinhas. Então Krishna ficava ali e tinha muitas árvores com frutas, e haviam muitas cavernas divertidas onde as crianças, né, costumavam brincar de se esconder, e as pedras e as árvores e tal, e aquela coisa de criança. Então Krishna se divertia, né? Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Então Krishna estava ali se divertindo como uma criança feliz com seus amiguinhos e pastoreando as vaquinhas. E nesse meio tempo, nesse período, o pai, que é o rei da vila, né? O prefeito né, que seria aí do vilarejo, ele estava reunindo os elementos para fazer o ritual anual de adoração a Indra. Não é? Os brahmanas, os sacerdotes, estavam todos reunidos na comunidade. Quando Krishna chegou, ele viu aquela movimentação, né, aquelas preparações todas. Ele foi e perguntou para o pai dele: o que você está fazendo? O que vai acontecer? E aí Nanda Maharaj explicou para o Krishna que haveria uma festa de adoração a Indra, porque essas adorações a Indra costumavam favorecer com as chuvas regulares, e assim eles podiam se organizar para poder plantar e colher, e a vida continuava feliz como sempre foi. Então Indra deveria ser honrado, Indra deveria ser retribuído com gratidão e com festividades, e deveria ser adorado. Bom, então a cultura védica sempre foi montada para que o ser humano, né, o nativo local, retribua a Deus o princípio de gratidão, ou seria o equivalente de dízimos, né? Então são sempre feitos grandes festas, e nessas festas as pessoas são alimentadas e presentes são dados para as pessoas, os convidados. Então, como retribuição, né, da bem-aventurança, da opulência, da produtividade que foi recolhida durante o ano. E esse era o festival de Indra. Indra é conhecido como o rei dos trovões. A imagem de Indra é ele segurando um raio, né, ou lançando raios. Indra, possui o seu palácio celestial numa região celestial, e o palácio de Indra é muito opulento, a cidade de Indra é muito rica, e eles são semideuses. Então Krishna argumentou com o pai dele e disse: mas pai, preste atenção numa coisa, isso não tem muita lógica. Por que a gente tem que adorar Indra? Ele está lá longe, na cidade dele, lá vivendo a vida dele, e nós, quem nos cuida realmente, quem realmente nos favorece, não é Indra, são as vacas que dão leite, sabe, a colina de Govardhana que dá os minerais, que dá as frutas, é o rio Jamuna. Mas, sabe, se a gente tiver que fazer uma adoração de gratidão a alguém ou alguma coisa, vamos fazer uma adoração às vacas, que eu acho que é muito mais coerente do que adorar, não é, o Indra. Bom, o pai achou engraçado, né, essa colocação de Krishna e falou: não, meu filho, não é assim. Nós seguimos o Dharma, os Shastras védicos, eles devem ser observados, e esse tipo de orientação que você está dando, ele é uma orientação ateísta, tá? É ingratidão, filhinho. Não, senhor, você está errado, viu? Nós seguimos os brahmanas, os sacerdotes, nós observamos as orientações do nosso guru, e o guru nos orienta a fazer, né, os rituais védicos de respeito aos semideuses, que oferecem as chuvas, que fazem a manutenção do sol, da lua, e criam toda a estrutura para que a gente possa viver pacificamente e felizes. Então, nós estamos seguindo o Dharma, e a sua orientação é mais ou menos assim, isso rompe com o Dharma. Então, infelizmente, nós não vamos poder seguir as suas orientações, tá? Você é só uma criança, você não entende muito bem o que você está falando ainda, tudo bem?
mas é assim que funciona, tá? E Krishna saiu dali contrariado com aquela, né, assim, com aquela colocação do pai, porque, claro, o pai estava correto, né? Eles faziam isso já há centenas de milhares de anos e funcionava muito bem. E de repente Krishna, apenas um garotinho de 7 anos de idade, estava dizendo que não era para seguir o Dharma, que era para fazer outra coisa. E as pessoas de Vrindavana não tinham a noção da opulência e da majestade de Krishna. Krishna era só um menino que todo mundo amava. E ele tocava flauta magicamente bem, encantadoramente bem. Mas era só isso, nada mais do que isso. E Krishna não era visto como sendo a divindade suprema, a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, Vishnu manifesto, não tinha nada disso. Krishna era o filhinho de Nanda, Nanda via Krishna como o filhinho querido dele, e Yashoda via Krishna como o filhinho querido dela, mas não ia para além disso. Então, Nanda Maharaja simplesmente reprovou as orientações de Krishna, considerando aquelas orientações, inclusive orientações ateístas, porque tinha mesmo um fundo de quebra do Dharma, porque estava orientando a não adorar os semideuses e adorar os elementos materiais, como a montanha, não é? A vaca, apesar de a vaca ser um objeto sagrado, ser um princípio sagrado, ela sempre foi... Não havia uma adoração oficial à vaca. Não existia até então uma adoração oficial às vacas. O que existia era um respeito sagrado por elas, mas não tinha um dia em que se adorasse as vacas. As vacas sempre eram ornamentadas, apresentadas com esmero, eram bem cuidadas, bem alimentadas, mas não tinha um dia específico em que se era adorada. E Krishna, na sua lila de Krishna, quis introduzir a adoração à vaca. Um dia para se adorar a vaca, porque não tinha. É como tipo, não tem dia das mães. Então vamos criar um dia das mães, porque as mães devem ser lembradas com carinho, com amor, devem ser, né, adoradas. E aí nós criamos um dia da mãe, e nesse dia das mães nós adoramos as nossas mães. Como? Nós damos presentes, nós damos carinho, nós damos afeto, nós damos, sabe, nossa atenção. Isso assim, num certo sentido, um tipo de ritual de adoração, né, o princípio mãe. E Krishna queria fazer isso mais ou menos algo semelhante com as vacas. Então ele criou toda uma confusão lá na vila dele para gerar esse processo aí. Daí ele voltou com o Balarama e fez lá uma tramóia com Balarama, com os amigos deles, e foram lá e chamaram todas as pessoas, reuniram todas as pessoas e determinaram que o sacrifício para Indra poderia até acontecer, mas as vacas tinham que ser adoradas também, porque as vacas, se Indra dava as chuvas, as vacas davam o leite, que derramava misericórdia em todos, então não podia ficar de fora. Os pais, para não contrariar os filhos e tal, disseram, não, tudo bem, então vamos fazer um arranjo e tal, e falaram com os sacerdotes e tudo bem, dá para ajustar, e foi feito então o ajuste para que a colina de Govardhana e as vacas fossem adoradas durante o processo que seria a adoração de Indra. Muito bem, então, né, foi feito esses arranjos aí, até porque quando Krishna manifesta a sua magia Krishna, então ele acaba confundindo a mente das pessoas, o coração das almas se derretem e ele acaba conseguindo as coisas que ele quer por meio dessa magia, dessa persuasão, desse encanto dele. Então ele vai lá e fala com o pai e joga uma magia na mente do pai, dos sacerdotes. Os sacerdotes ficam todos meio embriagados com êxtase e tá bom, vamos fazer assim, sem necessariamente entender que eles estavam rompendo com uma tradição milenar de adorar a divindade, o Indra. Bom, muito bem, feito então todos os arranjos, as nuvens, que são mais ou menos como que drones, seria o equivalente de drones de Indra, reportaram a Indra o que estava acontecendo, porque todos os anos Indra enviava os seus representantes
até a terra, ou os representantes de Indra na terra recolhiam os mantras, as orações e tal, sob a forma de Shakti, e enviava para Indra, uma espécie de Wi-Fi, uma espécie de correio aí. Só que nesse período, como os mantras não iam ser entoados, foi reportado a Indra que o ritual havia sido abortado e que o responsável era Krishna e os habitantes de Gokula. Eles estavam rompendo com a tradição e isso geraria o adharma, ou a quebra do Dharma, né? Seria a quebra do Dharma. Como Indra é devoto de Vishnu, ele entendeu isso. Às vezes, né, a gente interpreta a ação de Indra como sendo, né, arrogante, pretensiosa, assim, na questão do orgulho. Sim, claro que tem isso também. Mas o problema é que o Indra, ele pensou da seguinte maneira: se eu permitir que a tradição, o Dharma, seja quebrado, eu estarei incorrendo em ofensa a Vishnu, porque uma das minhas responsabilidades como um Deva, representante de Vishnu, é proteger o Dharma. E eles fazendo a adoração a mim, não é necessariamente a mim que eles estão fazendo, mas sim ao Dharma, e o Dharma não foi criado por mim, e sim criado por Vishnu. Portanto, eu preciso corrigir os habitantes de Gokula para que eles não começam essa ofensa ao Dharma. Quer dizer, a mesma argumentação que o Nanda Maharaja deu para Krishna, o Indra também deu. Só que o Indra, a diferença é que Indra tinha um poder especial. Então o que ele fez? Ele falou assim: não, tudo bem, é fácil de resolver isso. Vamos mandar uma chuva lá mais forte e acabar com esse programa, para dar uma mensagem clara de que as coisas não estão indo muito a contentos e que nós não estamos muito favoráveis com esse procedimento. Então vamos dar um susto, não é, neles, e eles vão então voltar à realidade novamente. O Indra mandou uma quantidade de chuva, choveu. Eles não desistiram, né? Krishna estava criando uma ilusão ali e as pessoas não desistiram. E Indra então foi mandando mais, quanto mais forte a chuva, né? Essa chuva começou a inundar toda a Vrindavana e começou a ter uma enchente muito grande, né, no local. Indra enviou uma nuvem chamada Samvartaka, que é uma nuvem que normalmente ele utiliza quando ele vai fazer dilúvios, quando ele quer produzir dilúvios, né, e eliminar toda a terra, todos os seres humanos da terra. Ele manda essa nuvem chamada Samvartaka, dentro da tradição das histórias védicas. Então ele mandou, não é, essa nuvem, e essa nuvem começou então a chover uma quantidade de água que estava produzindo um dilúvio no local. Isso era desnecessário. Era como, descascar um amendoim utilizando-se de uma marreta. Krishna viu que Indra estava saindo do bom senso, né, perdendo a noção do sentido, da razão. Ele então decidiu a interferir e reuniu todos os habitantes, chamaram todos para se abrigar na colina de Govardhana. Quando chegou na colina de Govardhana, diante da colina de Govardhana, porque antes já estava acontecendo o ritual, o Jagya, o sacrifício estava acontecendo. Estava sendo todos oferecidos para a colina de Govardhana e para as vacas. E no momento em que estava se oferecendo os alimentos para a colina de Govardhana, Krishna se manifestou como a colina de Govardhana. Ele se apresentou. Então as pessoas viram a colina de Govardhana e viram Krishna ao mesmo tempo. E Krishna comia todos os alimentos como se fosse a colina de Govardhana. As pessoas ficaram meio assim aturdidas com aquela imagem ilusória, mas depois elas voltaram ao sentido, né, real delas, e Krishna estava lá como menininho, como eles, ao normal novamente, e o Jagya, né, o sacrifício continuou. Então foi nesse momento que começou a vir a chuva, e Krishna chamou todo mundo para brigar na colina de Govardhana. Então, como ele estava na frente eles estavam ao pé da colina de Govardhana,
ele deu uma batidinha assim com o pé, com o calcanharzinho. A colina, sabe quando você bate assim, um objeto sobe? Então ele deu uma batidinha com o pé, a colina subiu. No que a colina subiu, ele pegou com o dedinho e levantou a colina, como se a colina fosse sabe esses balões que flutua, balão de hélio? Então ele simplesmente levantou a colina como se fosse um balãozinho, assim leve, uma colina de 26 quilômetros. Então a chuva caía sobre a colina e caía ao lado e protegia os habitantes embaixo da colina. E isso durante 7 dias, durante uma semana inteira. Então Krishna ficou lá segurando a colina na posiçãozinha dele, assim, que é tipo na posição de 4, né? Quando aquela posição que os policiais, né, fazem para as pessoas para testar se elas estão embriagadas ou não, fala, faz o 4 aí. Então se a pessoa consegue fazer o 4, tá bem, se não consegue, não tá bem. Então essa posiçãozinha assim, marota de Krishna, tocando a flautinha, com a posiçãozinha de 4, com uma perna cruzada na frente da outra e com o dedinho assim, segurando a colina de Govardhana e a chuva torrencial caindo. Isso durante 7 dias. Então, os habitantes de Vrindavana, com receio de que Krishna não conseguisse manter a colina, né, no alto, eles levantavam seus bastões assim para ajudar a Krishna a segurar a colina, né? Nessa inocência da ilusão, é uma ilusão chamada Yogamaya, em que as almas liberadas participam do passatempo de Krishna numa situação totalmente atípica, ao mesmo tempo em que eles não conseguem perceber o que está acontecendo, que se trata de um passatempo, de uma lila. Eles estão inseridos, não entendem que é uma lila, não percebem que é uma lila e agem de uma forma muito inocente. Por exemplo, levantando os bastões para ajudar Krishna a segurar a colina, né? Tem 26 km, é uma montanha. O Krishna está segurando com o dedinho esquerdo. Detalhe que, né, a mão mais forte normalmente é a mão direita, né? E Krishna levantou com a mão esquerda, que seria, né, a mão mais, entre aspas, mais fraca. E dos dedos da mão, o dedinho é o dedinho mais fraco, né? E Krishna então mantinha a colina levantada com o dedinho esquerdo da mão esquerda, né? O dedinho da mão esquerda. E com a outra ele tocava flauta para distrair a mente dos Gokulavasis, que são os habitantes de Gokula. Então esse contexto do passatempo passou 7 dias. Indra então, quando Indra veio pessoalmente para ver o que estava acontecendo, que fenômeno era esse, que a chuva, que as nuvens que ele enviou eram capazes de produzir um dilúvio na terra, mas ainda assim ela chovia e a quantidade de água que ela produzia não conseguia nem sequer inundar a própria Gokula, que se mantinha mais ou menos assim estável. Então o Indra veio para ver esse fenômeno. Quando ele chegou para ver esse fenômeno, ele viu um menino de 7 anos segurando uma colina, né? E as chuvas caindo torrencialmente assim, como um dilúvio, e ao mesmo tempo as águas desapareciam do ambiente e o menino lá levantando uma colina, né, assim. E ele olhou aquilo e ele então, quando ele olhou para Krishna, Krishna mostrou para ele não a forma de Krishna, mas se revelou como Vishnu para Indra. Então Indra viu Vishnu, que é o Senhor adorável dele. No momento em que Indra viu que era Vishnu, não, porque os semideuses eles não estavam acostumados com essa forma de 2 braços, essa forma humanizada de Vishnu, de Deus. Eles estavam acostumados com uma forma majestática, a forma exuberante, a forma impactante Vishnu. Que normalmente Vishnu se apresentava para os semideuses com 4 braços, com, né, o seu séquito real, o seu poder transcendental. Então os devas não tinham essa experiência de Vishnu na forma de um menininho comum. Isso era totalmente anti-intuitivo para eles. E Brahma, Indra e outros semideuses, quando vinham para ver Vishnu, que estava realizando passatempos na Terra, eles não encontravam Krishna. E isso deixava com que eles se sentissem desconcertados. Então a fofoca que chegou até Indra era de que algum semideus espertinho estava manipulando as pessoas para roubar as oferendas
que eram sido oferecidas para Indra, ou até mesmo que havia um demônio disfarçado de um deva, de um ser humano, que estava roubando as oferendas que era para Indra, para eles. Então Indra veio, né, naquela ideia de estabelecer o Dharma e de repente se depara com Krishna. Ele olha e vê, ele fica confuso, ele não sabe se é um semideus, ele não sabe se é um demônio disfarçado de ser humano, ele não sabe, ele está totalmente perdido porque ele está vendo uma coisa sobrenatural, uma criança segurando uma montanha, as nuvens dele sem potência nenhuma, ele fica aturdido nessa situação e ele pensa em agir, mas está paralisado, querendo entender o que acontece. E nesse momento Krishna mostra que ele é Vishnu para Indra. Quando Indra percebe que se trata de Vishnu, ele então fica totalmente constrangido, envergonhado. Imediatamente ele para com um negócio de chuva, manda as nuvens de volta, desce do céu. Ele tem um elefante que é o carregador de Indra. Então Indra sempre anda montado nesse elefante, né? É como se fosse o cavalo de Indra, e é um elefante branco. Chama-se Airavata, o elefante. Então ele pega, nesse momento, o elefante se ajoelha, Indra desce do elefante, retira o seu elmo, coloca no chão e presta reverências para Krishna e pede perdão pela ofensa. Nesse momento, Krishna, que tem uma vaquinha do lado dele, ele pega então assim, tem Krishna lá que continua segurando a colina, e Krishna se expande para dar atenção a Indra, que é um devoto dele. Então ele pega uma das vaquinhas e aperta a teta da vaquinha e o leite sai e banha e espirra em Indra, como se fosse, né, como uma brincadeira de criança mesmo. Então Indra fica extremamente, né, abençoado com isso, e ali ele faz então ele erege ali um altar para adorar Krishna, como Vishnu Krishna, e um lago. Esse lago chama-se Govindakunda, que é um lago de leite, que é o leite que foi expelido pela vaca Surabhi de Krishna nesse momento. Indra oferece orações, oblações, e diz que daquele momento em diante a adoração não deverá ser feita mais a ele, e sim a Krishna. Então, isso daí na Lila, no passatempo, né? Então, historicamente, os acadêmicos identificam que o Indra, o semideus Indra, foi adorado pelos mantras, pelos Upanishads por um período na história. Mas a partir de um certo ponto, Indra decaiu e desapareceu do contexto. Mais ou menos nesse período em que Krishna fez o passatempo da colina de Govardhana, tá? Muito bem, e nós estamos comemorando esse passatempo. O passatempo, ele representa o fato de que Krishna, ele sempre vai fazer um arranjo para derrotar o nosso orgulho, para derrotar o nosso princípio de poder, e ao mesmo tempo ele está demonstrando que ele é capaz de nos dar abrigo, ele é capaz de nos dar proteção, mesmo enquanto ele se diverte como uma criança feliz. Ele continua sendo a suprema personalidade de Deus, e nós podemos nos abrigar em Krishna, que mesmo diante de um dilúvio devastador, nós podemos ter a associação de Krishna e permanecermos assim, completamente nutridas, como almas, e satisfeitas e protegidas sobre o abrigo da proteção transcendental de Sri Krishna. Tá? Muito bem. Eu vou parar aqui. Me parece que tem alguém querendo falar alguma coisa, se eu não me engano. Quem quiser falar, alguém parece que levantou a mão, pode falar agora nesse momento. Viviane disse que apertou sem querer. Ah, tá. Tudo bem. Muito bem, então. Parece que tem alguma mensagem também, se eu não me engano. Tem tudo assim. Vamos ver. Vou verificar. Bom dia. Não. Ok, tá bom. Não temos mensagens, tá tudo bem. Não tem isso. mensagem. Então, nós vamos ficar por aqui, tá? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Giri Govardhan Ki Jai. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
could become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you in prayer become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna. And falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Take us home, Benji.